quando a noite fica pesada e a casa começa a estalar, como se respirasse, algo no espelho acorda. Algo que não deveria existir. Você já ficou sozinho, diante de um espelho no escuro? Sentiu aquele desconforto primitivo, aquela certeza irracional de que algo está errado? De que o reflexo não é exatamente você? Há uma razão para esse medo. Uma razão que vive em uma das lendas urbanas mais antigas e aterrorizantes do mundo. Uma história que atravessou gerações, países, culturas. Uma história que mesmo hoje ainda faz adolescentes tremerem em banheiros escuros. Esta é a lenda de Bloody Mary. A lenda conta que Mary foi, um dia, uma jovem de beleza extraordinária, mas não era a beleza que a definia, menos era a obsessão com ela. Mary passava horas, às vezes dias inteiros, diante de seu espelho. Um espelho enorme, antigo, com moldura de madeira escura, ornamentada. A superfície de prata polida refletia cada detalhe de seu rosto com clareza cruel. Inicialmente, era vaidade comum, uma jovem admirando sua própria imagem. Mas com o tempo, algo mudou. A admiração se transformou em fixação. A fixação em algo muito mais sombrio. Mary começou a acreditar que seu reflexo era mais real do que ela mesma. Que a garota no espelho tinha vida própria, vontade própria. Ela passava horas conversando com o reflexo, fazendo perguntas, esperando respostas. E segundo testemunhas, empregados da casa, vizinhos preocupados, Mary jurava que o reflexo respondia. As empregadas notaram mudanças. Mary parava de piscar diante do espelho, como se tivesse medo de perder um segundo da imagem. Seus lábios se moviam constantemente, sussurrando coisas indecifráveis. E então, começaram os relatos impossíveis. Mary dizia à família que seu reflexo piscava um pouco mais devagar do que ela, que o sorriso dele não era exatamente igual ao seu. Os cantos da boca se curvavam de forma ligeiramente diferente, que a pele do reflexo parecia viva demais, mais brilhante, mais perfeita, quase úmida. Sua mãe, aterrorizada, tentou remover o espelho. Mary teve colapso violento. Gritou, arranhou, mordeu qualquer um que tentasse se aproximar. Disse com voz que não parecia completamente sua: "Ela precisa de mim. Eu preciso dela. Nós somos uma." A família cedeu, o espelho permaneceu. E Mary continuou sua vigília obsessiva. Semanas passaram. Mary emagreceu drasticamente, recusando-se a comer longe do espelho. Seu rosto ficou pálido, quase translúcido. Olheiras profundas se formaram sob olhos que raramente fechavam. Mas o mais perturbador, ela começou a se parecer cada vez mais com o que via no reflexo. O reflexo começou a se parecer menos com ela. Empregadas que espiavam pelo buraco da fechadura relataram cenas impossíveis. Mary imóvel diante do espelho, mas o reflexo se movendo independentemente, inclinando a cabeça em ângulos que o corpo real não acompanhava. Sorrindo, quando o rosto real estava sério. E então começaram os arranhões. Primeiro, pequenos riscos verticais na superfície do espelho. Ninguém sabia de onde vinham. Depois, Mary aparecia com arranhões nas mãos. Quando questionada, dizia: "Ela tá tentando sair. Ou eu estou tentando entrar. Não sei mais qual de nós é real." E numa noite de inverno gelada, quando ventos uivavam ao redor da casa antiga, Mary simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, sua mãe bateu na porta. Nenhuma resposta. Abriu lentamente. O quarto estava vazio. A cama, intocada. Janelas trancadas por dentro. A porta era a única entrada menos trancada também por dentro. Mary havia desaparecido de quarto completamente lacrado, mas o espelho contava história diferente. A superfície inteira estava coberta de arranhões, menos centenas deles, como se unhas humanas tivessem arranhado freneticamente por horas. E todos os arranhões vinham de dentro, de trás do vidro. No centro exato, bem na altura onde o rosto de Mary ficaria refletido, havia manchas. Manchas escuras, quase pretas, que escorriam pela superfície como lágrimas grossas. Tentaram limpar. As manchas não saíam. Não importava o produto, quão forte esfregassem. Permaneciam como se estivessem dentro do vidro. Análises revelaram sangue humano, tipo sanguíneo de Mary, mas havia algo mais.
O sangue estava diferente, como se tivesse sido exposto a temperaturas impossíveis, ou como se tivesse vindo de alguém que não estava completamente vivo quando foi derramado. A família tentou destruir o espelho. Tentaram quebrá-lo com martelos, o vidro não rachava. Tentaram queimá-lo. O fogo não o tocava. Tentaram enterrá-lo. No dia seguinte estava de volta. Finalmente, desesperados, abandonaram a casa. Deixaram tudo. E o espelho. A casa ficou vazia por décadas, até ser demolida. Mas o espelho sobreviveu. Sempre sobrevivia. E a lenda começou a se espalhar. Pessoas juravam ouvir arranhões vindos de dentro da casa abandonada. Alguns viam figura pálida na janela, menos sempre de costas, sempre diante de algo que refletia a luz. E então começaram os relatos de outras casas, outros espelhos, outras mares. Ninguém sabe como o ritual se formou. Mas eventualmente, a história se transformou em desafio, em teste de coragem. As regras eram sempre as mesmas. Sozinho, diante de um espelho no escuro total. E então, dizer o nome 3 vezes. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, e esperar para ver o que acorda do outro lado. Mas o que realmente acontece quando você completa o ritual? O que está esperando do outro lado daquele vidro frio? A lenda se espalhou. Se você ficar sozinho, no escuro total, diante de um espelho, e sussurrar o nome Bloody Mary 3 vezes, algo desperta do outro lado. Mas não é um espírito comum. É o reflexo dela menos uma presença presa para sempre na superfície fria do vidro. Centenas de pessoas tentaram o ritual ao longo de décadas. A maioria desiste no segundo Bloody Mary. Alguns completam e não veem nada menos, ou dizem que não viram. Mas há aqueles que viram. E seus relatos são perturbadoramente consistentes. Sarah, 16 anos, gravou em áudio. Nos primeiros 30 segundos após a terceira repetição, só se ouve respiração pesada. Depois, sua voz tremendo. Tá mais frio. Muito mais frio. Posso ver minha respiração. Tem algo errado com meu reflexo. Não está se movendo igual. Como se tivesse delay. Mas não é delay normal. É como se estivesse pensando antes de me copiar. Pausa longa. Respiração acelerando. Tem algo atrás dele. Atrás do meu reflexo. Uma sombra. Mas não tem nada atrás de mim aqui. Som de algo caindo. Gravação termina. Sarah desenvolveu fobia severa de espelhos. Cobre todos eles. Se vê reflexo acidentalmente, entra em pânico. Pesquisadores documentaram sinais consistentes. Primeiro, mudança de temperatura, sempre fica frio instantaneamente. Segundo, distorção temporal. Segundos parecem minutos. Terceiro, sensação de presença. Certeza de que algo observa. Quarto, movimentos independentes do reflexo. Inicialmente sutis, um piscar desincronizado. Depois, óbvios. Quinto, aparição de algo mais. Uma figura. Olhos vermelhos, brilhando na escuridão que não existe no mundo real. Marcos 28 Anossi, pesquisador paranormal, tentou com equipamento de medição. Seu relato transcrito. Temperatura inicial 22 graus, apagando luz. Começando o ritual Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary. Silêncio de 15 segundos. Temperatura caiu para 11 graus Celsius em segundos. Medidor IMF enlouqueceu. Acabou de queimar. Está fumigando. Consigo ver algo no espelho. Respiração pesada. Meu reflexo tá olhando para mim. Não estou olhando direto. Tô olhando pro canto. Mas o reflexo olha direto nos meus olhos. Som de algo escorrendo. Tem algo escorrendo no espelho, do lado de dentro. Como sangue, grosso, escuro, mas brilha. Voz tremendo. Tem uma mão saindo de trás do meu reflexo. Branca, dedos longos demais. Unhas pretas, tocando o ombro do reflexo. Não sinto nada no meu ombro real. Som de unha arranhando o vidro. Ela está aranando. De dentro, consigo ouvir. Não deveria conseguir. Grito. Vidro rachando. Gravador cai. Passos. Correndo. Porabat. Gravação continua. Som de arranhões constantes por 3 minutos. Depois silêncio. Marcos vendeu a casa semana depois. O espelho foi destruído completamente. Mas vizinhos relatam ouvir arranhões à noite. Sempre do banheiro. Psicólogos explicam. Ilusão de Troxler combinada com privação sensorial. Fixar olhar em baixíssima luminosidade faz o cérebro preencher lacunas.
visão periférica falha. Você vê distorções, sombras inexistentes. Combine com medo e expectativa. Você espera ver algo aterrorizante. E seu cérebro cria exatamente isso. Queda de temperatura, ansiedade causando vasoconstrição, sensação de presença, fenômeno psicológico documentado, tudo explicável, tudo racional, mas não explica arranhões físicos em espelhos, equipamentos queimando, múltiplas pessoas relatando exatamente os mesmos detalhes, olhos vermelhos, mãos brancas, unhas pretas, não explica desaparecimentos, como Amanda, 14 anos, 2003, tentou durante festa. Amigas esperaram fora do banheiro, ouviram Bloody Mary 3 vezes. Depois, silêncio. Esperou 2 minutos. Chamaram. Nenhuma resposta. Abriram. Banheiro vazio, janela trancada. Porta era a única saída. Amanda desapareceu. No espelho, testemunhas juraram ver por 1 segundo antes de acender a luz. 2 reflexos onde deveria haver nenhum. Um não era Amanda. O outro estava gritando silenciosamente. Mãos batendo contra vidro de dentro, boca aberta em súplica muda. Luz acendeu. Apenas espelho vazio. Amanda nunca foi encontrada. O caso permanece em aberto. Explicação científica ou não, algo acontece quando você diz aquele nome 3 vezes. Algo muda, algo acorda. E às vezes, algo atravessa. Quando você diz o nome, primeiro nada acontece. Silêncio total. Depois, você começa a ouvir seus próprios batimentos. Fortes demais, rápidos demais. É como se o espelho absorvesse o som, engolindo cada ruído, até restar apenas você. E ele... Os relatos mais detalhados vêm de pessoas que não fugiram, que ficaram menos, seja por coragem, curiosidade ou paralisia de medo. E o que descrevem é consistente demais para ser imaginação. Primeiro aparecem os olhos. Sempre os olhos. Não onde deveriam estar, menos no reflexo onde seu rosto está. Aparecem atrás, na escuridão atrás do reflexo, onde não deveria haver nada. 2 pontos de luz vermelha. Não brilhante como LED, vermelha como brasa, menos pulsante, vibrante, viva, e não piscam. Apenas observam fixos, penetrantes. Jennifer, 19 anos, descreveu em terapia. Os olhos não eram apenas vermelhos, eram vermelhos de forma errada, como se a cor fosse tóxica. E eles sabiam coisas. Sabiam sobre minha irmã, sobre o que aconteceu quando eu tinha 7 anos. Coisas que ninguém sabe. Depois que os olhos te fixam, o rosto começa a se formar. Não instantaneamente, gradualmente, como se estivesse se materializando da escuridão. Primeiro o contorno, oval pálido emergindo. Depois os traços menos nariz, boca, maçãs do rosto, mas são errados. Assimétricos demais. A boca larga demais, se estende além de onde deveria. O nariz apenas sugestão, buracos onde deveria haver cartilagem. As maçãs do rosto afiadas, como se a pele estivesse esticada sobre crânio que não se encaixa direito. E a pele, pálida impossível, não branca, pálida como cadáver, pálida com tons azulados de carne sem circulação. E úmida, sempre suando algo que não é suor. Então ela sorri. Este é o momento que quebra a maioria. O sorriso. Não é sorriso humano. A boca abre, larga demais, impossível demais, revelando dentes numerosos demais e afiados demais, como se alguém tivesse enchido a boca humana com dentes de tubarão. E quando sorri, a boca continua abrindo, além de onde mandíbula humana poderia. A pele nos cantos rasga levemente, e algo escuro escorre. David, 22 anos, quando ela sorriu, mijei nas calças. Aquele sorriso não era humano, era predatório, como lobo olhando cordeiro, como se soubesse que me tinha. Seu reflexo permanece imóvel. Você está paralisado, mas ela se move. A figura levanta uma mão, lentamente, deliberadamente. Fina demais, branca demais, dedos com articulações extras e unhas longas, negras, curvadas como garras, e alcança para frente, em direção ao vidro, em direção a você. Quando os dedos tocam a superfície do lado do dentro, você ouve o som de unha arranhando o vidro, do lado errado, de dentro para fora, e vê os arranhões aparecendo, riscos finos, brancos, em padrões que não fazem sentido. E então ela fala. A voz não vem do espelho, vem de todos os lugares, das paredes, do teto, de
dentro da sua cabeça, voz rouca, quebrada, como cordas vocais rasgadas, mas forçadas a produzir som. Ela diz 3 palavras, as mesmas que todas as testemunhas relatam. Eu vejo você. Não é ameaça, é declaração, simples, factual, terrível. Porque quando ela diz isso, você entende. Ela realmente te vê. Não apenas seu corpo, sua alma, cada erro, cada pensamento sombrio, cada parte que esconde de si mesmo, ela vê tudo e nunca vai esquecer. Nunca vai parar de ver. E se você não correr, se não acender a luz, se ficar paralisado demais, ela atravessa, não de uma vez, primeira mão. Aqueles dedos longos, aquelas unhas negras empurrando através do vidro como se fosse água. O espelho ondula, distorce e a mão emerge e impossível. Mas você tá vendo. Mão pálida emergindo de superfície plana, pingando algo espesso que goteja e fuma ao tocar o ar. Depois o braço, magro, veias azuis visíveis sob pele transparente, e o ombro, e o rosto, sorrindo, olhos vermelhos fixos, com fome primordial. E quando ela sai completamente, quando tá ali, física, real, dizem que ela apaga seu reflexo, literalmente. Testemunhas que entraram segundos depois relatam. A pessoa tá ali, física, viva, mas o espelho não reflete nada. A pessoa está diante do espelho, mas o espelho mostra apenas banheiro vazio e a pessoa está diferente. Olhos vidrados, boca aberta. Não responde, não reage. Apenas olha para o espelho que não a reflete, vendo algo que ninguém mais vê. Alguns eventualmente voltam, mas nunca completamente. Sempre falta algo, como se pedaço essencial de humanidade tivesse sido arrancado. Dizem que se você olhar certos espelhos muito tempo, vê 2 silhuetas onde deveria haver uma. Uma é Bloody Mary, eterna, esperando. E a outra, alguém pedindo silenciosamente para sair. Mas será apenas lenda? Apenas psicologia? Ou algo esperando do outro lado? A lenda tornou-se um rito de coragem entre adolescentes, especialmente em escolas e festas. A explicação psicológica sugere que o cérebro distorce a própria imagem no escuro. Menos mas não impede que muitos jurem ter visto Mary ali. Esperando, psicólogos e antropólogos estudam Bloody Mary há décadas. Encontram razões fascinantes. Medo primordial de espelhos. Culturas antigas acreditavam que reflexos eram pedaços de alma capturados. Espelhos sempre assustaram humanos. Mostram versão invertida de nós tecnicamente. Nunca vemos nosso verdadeiro rosto. Liminaridade. Espelhos são liminais entre mundos. Não parede sólida, não janela transparente. Algo intermediário. E espaços liminais sempre assustaram. Autoconfrontação. Ritual força você a se encarar literalmente. Sozinho, no escuro. Apenas você e reflexo. Ativa medo sobre identidade, mortalidade, solidão existencial. Prova social. Quando tantas pessoas relatam experiências similares, cria validação. Tantas pessoas não podem estar erradas. Ciência oferece explicações completas. Ilusão de Troxler. Fixar olhar em baixa luminosidade causa distorções. Cérebro apaga objetos imóveis e preenche lacunas. Pareidolia. Tendência de ver padrões, especialmente faces, em estímulos aleatórios. Efeito idiomotor. Expectativa causa movimentos musculares inconscientes. Privação sensorial. Escuridão e silêncio causam alucinações. Cérebro gera próprias percepções. Ansiedade, medo, causa hiperventilação, tontura, alucinações leves. Memória falsa. Sob estresse, cérebro fabrica memórias. Tudo explicado, nenhum mistério necessário. Explicações não diminuem o poder da experiência. Para quem tentou e viu algo, foi real. O medo foi real. As consequências, drama, fóbias, pesadelos são absolutamente reais. E há casos que desafiam explicação, múltiplas pessoas descrevendo exatamente os mesmos detalhes específicos. Equipamentos falhando consistentemente. Arranhões físicos em espelhos. E os desaparecimentos, poucos, raros, mas documentados. Talvez a verdade esteja entre ceticismo e crença. Talvez Bloody Mary seja exatamente tão real quanto você acredita. Se entra cético, provavelmente não verá nada. Seu cérebro racional bloqueará ilusões. Mas se entra acreditando, verdadeiramente acreditando, então seu cérebro criará o que você teme. E a experiência será indistinguível de real. Autoprofecia.
talvez, mas não a torna menos aterrorizante. Se está pensando em tentar mesmo que o seja apenas psicológico, o trauma é real. Pessoas desenvolvem fobias duradouras, alguns precisam de anos de terapia, e se houver grão de verdade sobrenatural, você realmente quer arriscar, chamar algo que pode responder, abrir porta que talvez não consiga fechar? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. 3 palavras, tão simples, tão tentadoras, mas lembre, algumas portas uma vez abertas nunca fecham completamente. Algumas coisas uma vez vistas nunca podem ser desvistas. Algumas presenças, uma vez invocadas, nunca param de observar. Você pode sair daquele banheiro, pode acender a luz, pode jurar nunca mais olhar espelho no escuro, mas ela não esquece. Ela viu e talvez, em alguma madrugada futura, quando passar pelo espelho no corredor, verá por milésimo de segundo 2 olhos vermelhos piscando de volta de reflexo que não é completamente seu. Esta foi a lenda de Bloody Mary, menos uma das histórias mais persistentes do folclore urbano. Uma história que mistura psicologia, medo primordial e talvez apenas talvez, algo genuinamente sobrenatural. Então você teria coragem de ficar sozinho no escuro, diante de um espelho, e dizer aquele nome 3 vezes? Deixe nos comentários. Você já tentou? Conhece alguém que tentou? O que aconteceu? Compartilhe sua história, menos se você se atrever. Inscreva-se para mais lendas urbanas, casos reais de terror e mistérios que desafiam explicação. Porque algumas histórias são mais do que histórias. Algumas lendas são avisos. E lembre, quando olhar para o espelho hoje à noite, preste atenção. Apenas por um segundo. Certeza de que o reflexo, olhando de volta, é realmente você. Boa sorte dormindo hoje à noite. Especialmente se tiver espelho no quarto. E se ouvir arranhões do banheiro durante a madrugada, acenda todas as luzes. Até o próximo mistério. Se houver, próximo.